Diz assim a palavra do nosso Deus: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai, pedimos a ministração da palavra do Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, pedimos, ó Deus, que a Tua palavra transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, transforme o modo como nós vemos as coisas ao nosso redor, que nós possamos ser transformados, ó Deus, pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele está aqui registrado no Evangelho segundo Lucas. Nas outras semanas, nós estávamos falando um pouco a respeito do Evangelho de Mateus, em que nós falamos sobre a família de Jesus. Jesus é descendente de Davi, de Abraão. Nós falamos sobre o nascimento, a concepção, virginal de Jesus, que Jesus ele foi gerado, ele sendo ser humano, mas ele também é Deus, Filho de Deus. E aqui nós olhamos o relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus, sobre o momento do nascimento, já não está falando da concepção de Jesus, está falando de como é que Jesus nasceu. E observe esse texto que nós lemos, em que ele está falando de Jesus o tempo todo, mas em nenhum momento ele fala sobre alguma ação de Jesus. Perceba isso. Nesse texto, Jesus é completamente passivo, nós podemos dizer isso, Não tem nada que ele falando que Jesus fez isso ou Jesus fez aquilo, certo? Porque esse texto está falando que quando houve o recenseamento, os pais, o José e Maria, eles tiveram que descer da Galileia para a Judeia, para ser registrados, e foi ali que Jesus nasceu. Agora, o que a gente precisa entender? O que ele está dizendo aqui? Porque se nós olhássemos nos capítulos anteriores, nós veríamos que as profecias a respeito de Jesus são profecias de grandeza, são profecias de força, são profecias de poder. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que faz, que salva, Nós vimos na semana passada, Ele é o Salvador, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Porém, nesse texto que nós estamos lendo, Jesus, ele está numa situação passiva, e é pior que isso. Parece que ele não tem controle de nada. Quando você olha aqui, dá a impressão que Jesus não tem controle de absolutamente nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nasceu nas mãos de pessoas indiferentes. Jesus é o imperador, Jesus é o Rei dos Reis,
mas ele nasceu como um imperador em pratos. Eu vou explicar isso. Quando Jesus nasceu, Maria estava grávida, ela precisou fazer uma longa viagem. Então, quando eles estavam próximos, Maria estava próxima de ganhar Jesus, nas últimas semanas, nos últimos meses ali da gravidez, e de repente eles tinham que fazer essa viagem, porque o imperador de Roma, que era o César Augusto, ele tinha dado um decreto, ele tinha dado uma ordem, ele tinha dito assim: todas as famílias têm que ir para a cidade dos seus ancestrais para se registrar. Então é mais ou menos como se fosse aí o IBGE, que nós temos, estavam colhendo ali as estatísticas, tal família, da onde, quem é o seu pai, quem é seu avô, de onde você veio, Por que eles queriam fazer isso? Nós temos que lembrar aqui, irmãos, que Israel não era uma terra livre, eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. Então César mandava e César desmandava. Então quando César falou: vocês têm que ir cada um para a terra de vocês para se recensear, para passar as informações de vocês, era obrigação, eles eram obrigados a fazer isso. Tudo isso era para quê? Para que o império tivesse mais poder. Eles queriam saber quantas pessoas tinha, eles queriam saber exatamente de onde era cada família, para eles poderem ajustar a taxa dos impostos do Império Romano. Então cada cidade, cada pessoa, ela tinha que passar uma quantidade certa de impostos, e que eram bem pesados, Então eles tinham que cumprir essa determinação. Agora, repare que isso complicou muitas coisas para a vida de José e Maria, porque imagina uma mulher que está grávida nos últimos meses, ela tem que fazer uma viagem longa, e era a pé, porque eles não tinham muitos recursos, eles não eram uma família de alto poder aquisitivo, e até mesmo naquela época não tinha carro, não tinha avião, era a pé mesmo. Aí quem tinha mais dinheiro era de camelo, ou quem tinha muito dinheiro assim, que estava no topo, tinha os escravos que iam carregando, a caminha que a pessoa ia sentada. Mas esse absolutamente não era o caso de José e Maria. Então você imagina uma mulher grávida fazendo uma viagem longa, uma viagem de 140 quilômetros, nas vésperas de ganhar o seu filho. Então você entende que isso colocou em risco a vida de Jesus, colocou em risco não somente a vida de uma criança, mas a vida do Filho de Deus. Já é uma humilhação, que o Filho de Deus tivesse que passar por uma circunstância tão angustiante. Como é que você espera que um rei nasça? Você espera que ele nasça num berço de ouro, num palácio, cercado de pessoas servindo, mas não. Nos últimos meses de gravidez, Maria e José estavam fazendo aquela viagem. Agora, o que acontece quando eles chegam lá? Maria está muito perto de ganhar seu filho, e quando eles chegam na cidade, eles estavam na cidade, então Maria já começa a sentir que ele está vindo, as contrações ali, e eles têm que arranjar um lugar para ficar. Mas adivinha o que acontece? Eles procuram o lugar, procuram entre aspas, vamos colocar na linguagem de hoje em dia, procura um hotel, procura uma pousada, procura uma pessoa que pudesse alugar ali. Não tinha ninguém. A cidade estava lotada de gente. Por causa desse recenseamento, tinha um monte de gente que veio de um monte de lugar, e a cidade estava soprando gente pelas bordas, Então você imagina aquela situação, imagina uma apertura dessa,
a mulher não ter para onde ficar, né? E a criança não ter para onde nascer. Irmãos, Jesus nasceu no meio de pessoas indiferentes, nas mãos de pessoas indiferentes, porque não teve nenhum que teve compaixão de falar, não, para que essa criança possa nascer direito, pode tomar meu lugar. Ninguém falou isso, não. Ninguém mesmo. Irmãos, o que é ser filho de Deus para você? O que significa na sua vida dizer que eu sou filho de Deus? Uma vez eu vi atrás, num carro assim, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono, né? Aquela frase, ou atrás do carro, atrás do caminhão, como se dissesse assim, não, eu sou poderoso, não é porque eu sou filho de Deus, eu tenho tudo na minha mão, está tudo no meu controle. Mas não é assim, irmão, a gente sabe que não é assim. O fato da gente ser filho de Deus não isenta a gente dos sofrimentos e das dificuldades. Não isentou o próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Agora, além disso, Jesus sofreu mais do que todos nós, certo? Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós não merecemos a graça de Deus. Mas Jesus, Ele era sem pecado, Ele era sem, desde o ventre, desde a sua concepção, Jesus era o Deus encarnado. Então Ele não merecia nada disso. Ele merecia ter nascido no melhor palácio que existia na época, mas Ele nasceu numa circunstância angustiante. Agora, por que Ele fez isso, irmãos? Ele fez isso em nosso lugar. Ele aceitou se rebaixar a essa situação em nosso lugar. Então você imagine que Jesus estava no seu trono no céu, né, sendo adorado pelos anjos, sendo louvado pelos querubins, né, e de repente Ele levanta do trono e falou assim, tchau, né, eu estou descendo porque eu vou salvar o meu povo. E de repente Ele se torna um embriãozinho no ventre de Maria, para ser humilhado, para ser desprezado, mas Ele fez isso por amor a nós. Ele sofreu isso para nos salvar, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, porque sem Jesus a gente não é filho de Deus. Se Jesus não tivesse sido desprezado, nós não seríamos aceitos por Deus, mas por causa que Jesus foi desprezado e jogado de lado e tratado com indiferença, é por causa disso que Deus nos acolhe, porque nós é que merecíamos ter passado por isso, não Ele, e Ele tomou o nosso lugar. Irmãos, isso ensina outras lições para a nossa vida. Às vezes nós temos pressa, irmãos, sendo filhos de Deus, às vezes a gente tem pressa de parecer importante. Já sentiu isso? Já percebeu isso? Às vezes a gente tem essa pressa. A gente quer parecer importante aos olhos das pessoas. A gente quer que as pessoas olhem para nós e nos louvem, nos elogiem, nos tratem com grande reverência e grande importância. Nós temos pressa de parecer importantes. E é por isso que às vezes nós começamos a fazer alguma coisa boa, a fazer alguma coisa correta, a fazer uma boa prática, a servir a Deus de alguma maneira, e de repente a gente vê que não está vindo os elogios, não está vindo, assim, as pessoas parecem que não estão reparando o que eu estou fazendo, e a gente começa a se desanimar, a gente começa a desistir, a pensar em largar tudo, porque eu não estou sendo importante, eu não estou parecendo importante aos olhos dos homens. Irmãos, Jesus não teve essa pressa. Jesus, Ele sabia que Ele ia nascer numa situação muito complicada, e quando Ele nasceu, irmãos,
quando ele estava próximo lá nascer. Ninguém estava nem aí para ele. Nós vamos falar de José e Maria daqui a pouco. Mas das outras pessoas, do próprio povo de Deus, que deveria louvar a Deus, do próprio povo de Deus que, no mínimo, deveria tratar com misericórdia as outras pessoas, e não recebeu essa misericórdia. Mas depois que Jesus ressuscitou, irmãos, Deus mostrou para o mundo inteiro que Jesus é o nome que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a gente não precisa ter pressa, irmãos, porque o reconhecimento ele vai chegar. O fato da gente ser considerado importante, nós somos extremamente importantes, principalmente aos olhos de Deus, nosso Criador. Então, às vezes as pessoas não nos valorizam em algum lugar que nós estamos, e nós ficamos desanimados, nós ficamos desencorajados. Mas é nesse momento que nós temos que lembrar que, se nós somos filhos de Deus, no momento certo nós vamos ser reconhecidos, assim como Jesus foi, se nós continuarmos fazendo aquilo que é o correto diante de Deus. Mas outra coisa que nós podemos tirar desse texto que nós estamos lendo também, irmãos, é que, infelizmente, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que despreza as pessoas. Todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, cada um, mesmo aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que qualquer pessoa deve ser tratada bem. Isso significa que nenhum bebê deveria ser desprezado e ser tratado numa situação humilhante, não ter onde nascer. Irmãos, a realidade é que a nossa sociedade ela não trata bem assim, por exemplo, as crianças. Quer um exemplo? Essas festas de Natal, né? Festa de Natal, até mesmo festa de aniversário. E aí, não, vamos fazer uma festa bem bonita para as crianças. Vamos fazer uma festa bem bonita para as crianças, né? E enche de coisa bonita, enche de luzinha, enche de presente, e enche de bebida também, e enche de um monte de coisa. Aí estragou a festa das crianças. Não é assim? Quer ir por fora? Né? Ir por fora é assim, né? Nós estamos num mundo de pessoas indiferentes. Mas Jesus também, irmãos, nasceu nas mãos de pais amorosos. Jesus nasceu nas mãos de pais amorosos, né? Então veja a partir do versículo 4 que José e Maria eles fazem essa viagem. Eles cumprem o dever deles perante as autoridades. Eles podiam ter falado assim: não, a gente está carregando o Filho de Deus, então a gente não vai obedecer César, não vai obedecer ninguém. Não, irmãos, por quê? Porque eles já tinham aprendido essa lição aqui. Eles não tinham pressa de parecer importantes. Então, eles cumpriram a lei. Eles foram da Galileia para Belém. E aí foram lá se alistar, José e Maria. E eles estando ali, Jesus nasceu, completou o dia da gravidez. Jesus nasceu, versículo 7, e deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora eu quero que a gente repare aqui as coisas boas, irmãos. Por pior que tenha sido essa situação que Jesus passou, ele foi tratado com carinho pelos seus pais.
ele foi tratado com amor. Eles não podiam fazer muito, certo? Eles não podiam fazer muito por Jesus naquele momento, mas eles fizeram o que estava na mão deles. Então Jesus nasceu e eles enfaixaram, né, para ele não passar frio, para ele não ficar, né, talvez aquele lugar não era muito confortável, nascer numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura, irmão? É o lugar onde os bichinhos comiam, né? Então você tinha a criação de ovelha, de bode, essas coisas. E aí você tinha a manjedoura, que era um dos lugares onde eles comiam. Eles colocavam lá a comida, a palha, né? A comida que ia ser comida pelos bichinhos. E foi nesse lugar que Jesus foi colocado, que não tinha outro. Porém, você vê o cuidado dos pais de Jesus. Ele foi enfaixado, ele foi cuidado. Não dava para fazer muita coisa, certo? Mas eles fizeram o melhor que eles podiam, com carinho, com amor, naquela situação difícil. Sabe o que isso demonstra, irmãos? Isso demonstra o cuidado do Pai Celestial. Apesar da situação difícil que Jesus passou, Deus não permitiu o pior acontecer. Deus não permitiu que houvesse uma complicação naquela gravidez ali. Deus não permitiu que, por causa de ter nascido num lugar que não era tão higiênico, Deus não permitiu que ele pegasse alguma infecção grave. Deus não permitiu que naquele momento ele fosse totalmente, completamente desamparado. Deus deu para ele o mínimo necessário para que ele fosse honrado naquela situação, né? Esse é o cuidado do Pai Celeste, irmãos. Agora, você quer saber qual é a grande virada aqui? Você quer saber o que essa história, por que tinha que ser assim? É porque tinha que se cumprir uma profecia, irmãos. No Antigo Testamento está escrito que Jesus tinha que nascer na cidade de Belém. Centenas de anos antes de Jesus nascer, já estava escrito: o Salvador tem que nascer em Belém. Ele não pode nascer em Nazaré, ele não pode nascer na Galileia, ele tem que nascer em Belém. Agora observe isso, porque tudo que está aqui parece uma coincidência, parece algo ruim na verdade. Mas por que bem agora o imperador foi mandar a gente se recensear? Por que bem agora a gente tem que fazer essa viagem? Por que bem agora tem que acontecer desse jeito? Por que bem agora que a cidade está cheia, que não tem ninguém, a gente tem que estar em Belém? Porque já tinha uma profecia, e a profecia tinha que se cumprir. Deus estava no controle. Deus estava no controle de toda a situação. Era necessário que Jesus nascesse em Belém, porque Jesus é descendente de Davi, que também era de Belém. A família dele era daquela região. Então você vê que por trás de tudo isso havia um plano de Deus. Tem mais, irmãos. Sabe o que dizem as profecias do Antigo Testamento? Ele era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens. Então já está escrito no Antigo Testamento, Isaías 53, versículo 3, ele era desprezado. Então já foi dito, Deus já falou, ele vai ser desprezado. Já está escrito no Antigo Testamento também, ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Já estava escrito que, apesar dos problemas, ele ia ser vitorioso. Ele ia se alegrar, porque ele ia ver o resultado. Já está escrito no Antigo Testamento, irmãos, que Jesus vai ser a luz dos gentios. Ou seja, Isaías 49, versículo 6: eu te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra.
Então já está prometido também que Jesus, ele vai ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que ele vai fazer a salvação dele até as extremidades da terra, que todos os povos do mundo teriam que se ajoelhar na presença de Jesus, e ainda haverão de se ajoelhar. Nós estávamos estudando isso na sexta-feira aí, juízo final. Você imagina isso, irmãos? Aquele menininho, aquele bebezinho que todo mundo desprezava, um dia ele vai descer do céu e todo mundo vai ter que prestar contas diante dele. Até o próprio imperador César Augusto vai ter que se ajoelhar diante dele e confessar que ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Então, irmãos, Jesus é um imperador em trapos, né? Ele nasceu e foi enfaixado ali com o que tinha, né? Mas ele não deixa de ser o verdadeiro imperador, o verdadeiro Rei dos Reis, maior do que César, maior do que qualquer outro governador, qualquer outro rei, qualquer outra autoridade que exista aqui, ou antes ou depois, visível ou invisível. Ele é o merecedor de toda a honra e toda a glória. Por isso, irmãos, nós não precisamos ter dúvida. Nós podemos crer que Deus usa todas as situações para cumprir o seu plano de salvação na nossa vida. Se Ele usou essa situação tão difícil, então Ele também usa todas as situações da nossa vida para cumprir o seu plano de salvação em nós. Irmãos, nós podemos ficar tranquilos, no sentido de quê? De que apesar das dificuldades, apesar de que nós vamos ter que nos esforçar, nós vamos passar por adversidade, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que correr atrás, mas nós podemos ficar em paz. Nós sabemos que Deus está no controle. Quando as coisas derem errado, quando as coisas não forem do jeito que a gente queria, quando as pessoas nos desprezarem, nós podemos ter certeza que nós ainda somos amados por Deus, que nós ainda seremos honrados por Deus, que nós ainda somos amados por Deus, porque um dia Jesus veio para nos fazer filhos de Deus. Eu queria contar uma história que eu ouvi uma vez, irmãos, de uma família, e era uma família de crentes no Senhor Jesus, mas eles começaram a passar uma situação muito difícil naquela casa, e mês a mês começou a ficar mais difícil, começou a faltar, começou assim a não ter aquela segurança que eles tinham antes, e de repente chegou num domingo, né? E todas as vezes, todos os domingos, eles tinham um costume naquela família. Todos os domingos eles comiam macarrão com frango, né? Eles comiam isso de domingo. Era o costume daquela família. Só que chegou naquele domingo, e aí eles olharam lá. E aí a esposa meio que cochichou com o marido, não vai ter não. Só que aí o marido fez o seguinte, ele falou assim, não, mas pega todos os pratos, todos os talheres e vamos colocar na mesa. E eles fizeram isso, pegaram todos os pratos, todos os talheres, todos os copos e colocaram na mesa. E aí aquele homem fez uma oração, e aí ele falou, Deus, eu agradeço o Senhor por todos esses anos que o Senhor nos sustentou, e nós queremos agradecer ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor é fiel, e nós queremos agradecer pelo alimento que nós vamos comer hoje. Ele falou isso com os pratos vazios, e agradeceu, ele disse amém, né? Em nome de Jesus, amém. Logo depois que ele disse amém, ele ouviu uma batida na porta. Aí eles pensaram, será que ele está esperando alguém? Né? E aí eles foram abrir a porta lá.
E aí eles receberam uma pessoa lá. Aí a pessoa falou assim para eles: olha, eu estava passando aqui na frente da rua de vocês e eu senti uma vontade muito grande de ajudar vocês de alguma forma. Eu acredito que foi Deus que falou comigo. Senti uma vontade muito grande de ajudar vocês. Não conheço vocês. E aí eu fui no mercado e era um mercado pequeno. Eu não achei o que eu queria comprar. Não achei muita coisa não. Só tinha macarrão com frango. Aí deu macarrão com frango para eles. Eles colocaram na mesa e comeram o macarrão com frango que eles comiam todos os domingos. Isso é um exemplo, irmãos. Eu lembro também de um outro exemplo, já um pouco mais antigo. Isso é muito interessante, porque era um orfanato lá na Inglaterra, e o nome do pastor que cuidava do orfanato é George Miller. E aí teve um dia que no orfanato lá faltou o feijão com arroz. Estava difícil, faltou o feijão com arroz, faltou o almoço para as crianças. E aí chegou uma pessoa pro George Miller e falou assim para ele: não tem jeito, a gente vai ter que pedir dinheiro, né? Aí o George Miller falou assim: é claro que eu vou pedir dinheiro. Aí ele entrou no quarto dele, fechou a porta e foi pedir dinheiro para Deus. Aí aconteceu uma coisa muito parecida com o que a gente falou agora, porque depois que ele orou, chegou 2 homens na frente do orfanato lá. E os homens, eles contaram a história dele. A gente estava carregando, fazendo um carregamento no mercado, e aí era a carroça, né? E a nossa carroça passou na frente do seu orfanato aqui e quebrou a roda. E aí a gente consertou a roda e andou um pouco mais para frente e quebrou a roda de novo. A gente falou: não, isso aqui só pode ser Deus. Isso aí, a gente está entregando aqui um carregamento para vocês, tá? Irmãos, Deus não tem dificuldade nenhuma, certo? Deus não tem... Ele pode fazer o que Ele quiser. Agora, o que nós temos que lembrar é que quando Deus fizer e quando Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Pai Celeste. Ele continua nos amando. Porque nesse momento que nós lemos aqui, dá a impressão que Deus não fez nada, né? Você lê esse texto, você parece que é tudo acaso. Mas não. Deus estava absolutamente no controle de todas as coisas. E é assim que Ele está também no controle das nossas vidas, irmãos. Por isso nós devemos confiar em Deus. Mas não apenas isso, irmãos. Se nós queremos confiar em Deus, nós precisamos fazer diferente dessas pessoas. Nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos fechar a porta da nossa vida para o Senhor Jesus. Aquelas pessoas da cidade, nenhuma delas abriu a porta do Filho de Deus. Aí a gente olha e fala: que absurdo. Mas a sociedade de hoje é pior, porque eles nem sabiam o nome de Jesus. Muitas pessoas sabem o nome de Jesus e mesmo assim não abrem a sua vida para Ele entrar. Muitas pessoas sabem que Jesus é o Filho de Deus e não abrem a porta do seu coração para que Jesus entre. Muitas pessoas sabem a palavra de Deus, mas não buscam a Deus, vivem as suas vidas com outras coisas, não tem espaço para Jesus. Eu sou muito ocupado, está tudo fechado, estou muito ocupado, muita coisa para fazer, não dá tempo de pensar em Jesus. Nós não podemos ser como eles, nós temos que dar espaço a Cristo no nosso coração. Nós também temos que dar espaço, irmãos. Se nós amamos a Deus, nós devemos também dar espaço ao nosso próximo. As pessoas que estão passando dificuldade, as pessoas que estão passando necessidade, Deus quer nos usar. Deus quer me usar, Deus quer te usar.
para ser a pessoa que vai chegar na porta de alguém e vai trazer o sacolão, que vai ser a pessoa que vai responder a oração de alguém, certo? Deus quer usar nossas vidas, irmãos, para que nós sejamos aqueles que vão trazer alento, que vão acalentar, que vão cuidar de outras pessoas com carinho, né? Começando pela nossa própria família, mas estendendo para as outras pessoas. Então o desafio que eu deixo para os irmãos é: dê espaço, dê mais espaço para Cristo no seu coração. E o segundo desafio é: dê espaço para pessoas que estão passando por uma situação difícil, que estão passando por necessidades, que estão passando por aflição. Deus pode usar a sua vida. Portanto, irmãos, Jesus nasceu nas mãos de pessoas indiferentes, mas Ele também nasceu nas mãos de pais amorosos. Nasceu nas mãos do Pai Celeste. E por isso, Ele merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa glória. Amém?